Olá, pessoal. Vamos à nossa segunda aula, né, deste semestre. Nós vamos falar sobre leis de Newton, estamos falando sobre leis de Newton. Na aula passada, né, nós falamos sobre o que é força, como ela funciona, né, o que acontece na ocorrência de uma força, o que são forças de campo, o que são forças de contato. E agora nós vamos falar sobre o que o Isaac Newton desenvolveu, né, em termos de leis físicas. Tá? Então, nós vamos estudar sobre as 3 leis fundamentais do movimento, são a base de toda a mecânica newtoniana, tá? E elas ajudam a explicar toda a ocorrência, né, de fenômenos dentro do nosso mundo clássico, né, que é o mundo explicado pela mecânica newtoniana. Então, a primeira lei é a lei da inércia. Basicamente, o que a lei da inércia fala? Ela fala que a natureza busca um equilíbrio, que a tendência da natureza é permanecer em equilíbrio. E que existem 2 tipos de equilíbrio, o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico ou cinético. Tá? E esse equilíbrio estático, né? Esse equilíbrio estático, nada mais é do que o repouso. Então, nós temos por aí a nossa personagem, né? A Bela Adormecida, que está em repouso. Tá? E o equilíbrio dinâmico ou o equilíbrio cinético é o movimento uniforme. O que acontece nos 2 casos? Né? Que a força resultante sobre um bloco é zero. Sobre um sistema, sobre um bloco é zero. O que é força resultante? É a soma de todas as forças que atuam em um sistema. Então, vamos voltar a um exemplo aqui, por exemplo. No caso desse rapaz que nós mostramos na aula anterior, né? Ele, como nós falamos, ele tem sobre ele atuando algumas forças, como a gravidade, o atrito, e todas elas geram um resultado final, que é o fato de ele escorregar e depois de um determinado ponto parar. Tá? Então, não é uma força que causa esse fato desta maneira, é um conjunto de forças. Aí, quando eu somo todos os efeitos de cada força, eu tenho o que se chama de força resultante. Nós vamos tratar o conceito de força resultante mais especificamente depois, tá? Precisamos primeiro compreender esse fato. Então, o que é força resultante? Né? É a soma de todas as forças que atuam no sistema. Então, por exemplo, a Bela Adormecida aí, se nós formos observar, a Bela Adormecida não tem uma só força atuando sobre ela, ela tem mais de uma. Tá? Então, como nós vamos ver mais na frente, o que acontece com a Bela Adormecida? Ela tem o peso dela e ela tem basicamente a força de reação normal. Vamos falar do ponto de vista mecânico. Existem outras, mas nós vamos desprezar os efeitos. E essas 2 forças juntas fazem com que ela permaneça em repouso. O mesmo acontece com esse carrinho. Tá? Se ele se desloca com movimento uniforme, ele tem algumas forças atuando sobre ele. Por exemplo, a força que o motor exerce impulsionando ele, existe o atrito, existe o peso dele. E a soma de todas essas forças aí que atuam sobre ele, de todas essas parcelas de força, faz com que ele se desloque em movimento uniforme. Tá? Ou seja, tanto o movimento uniforme como o repouso são situações de equilíbrio. Então, é isso que o Newton percebe, é isso que o Newton sistematiza, né, como a primeira lei. E toda lei física ela é organizada em ordem de complexidade. Então, a primeira lei é a mais simples, mas é uma consequência direta da segunda lei. Nós vamos já ver aí sobre a segunda lei. A segunda lei generaliza a primeira. Então, qual é o enunciado da primeira lei? Todo objeto, né? Todo objeto aí, todo corpo, ele permanece em estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme, tá? Ou seja, movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar aquele estado por forças que atuem sobre ele, forças externas, tá? Forças externas que atuem sobre ele.
Por que que eu faço sempre essa ressalva da força externa? Porque, por exemplo, situações como a do super-homem, onde ele simplesmente levanta os bracinhos e sai voando, né? Fisicamente elas são improváveis, tá? Elas são impossíveis na realidade. Por mais poder, por mais energia, por mais força, sei lá, que ele tenha, né? É tudo interno. É um sistema só. Então, não é possível, tá? Que ele, por si só, altere seu estado de repouso e de movimento. Eu tenho que ter um elemento externo. Aí você tem, por exemplo, um jato. Um avião a jato, por exemplo, ele tem um elemento, né, que é a propulsão a jato, que faz com que ele entre em movimento ou mude de trajetória. Então, o super-homem, do ponto de vista da mecânica, né, ele não tem nenhuma explicação lógica. Ok? Então, para quem gosta dele, o filme é interessante, mas fisicamente não é correto explicar o super-homem, tá? Pela primeira lei. E então fica no mito mesmo, fica no filme essa questão. Então não é aconselhável você subir no alto do telhado e tentar voar, que você vai ter a ação de uma força externa, que é a gravidade, que vai puxar você para o chão, então possivelmente você se machuque. Né? Então, algumas situações que explicam, que são explicadas pela lei da inércia, por exemplo, é esse tropeção aí, o corpo inteiro, ele está com uma velocidade. A partir do momento em que eu interrompo um deles, o restante continua com a mesma velocidade. Por isso que essa pessoa aí caiu, tá? O que que é o tropeção na realidade? Aí vamos falar do ponto de vista físico. Eu interrompo, né, o movimento de uma parte do corpo enquanto a outra permanece em movimento, gerando uma rotação. Aí a pessoa cai, tá? Ou pelo menos se desequilibra, tá? Então, uma explicação agora, um fenômeno um pouco mais sério, né, a ocorrência do cinto de segurança. Isso é um crash test, né? É o teste onde as pessoas analisam o impacto nessa segunda figura aí, essa aqui, isso é um crash test. E aí o que que acontece? Perceba o que acontece com uma pessoa que está presa ao cinto e a criança que está solta. É por isso que recomenda-se o uso do cinto e da cadeirinha no caso de crianças. Tá? Olha o que acontece com a criança. Isso é explicado pela lei da inércia. Se o carro vem a 60 quilômetros por hora, todo mundo que está na parte interior do carro também vem a 60 quilômetros por hora. Então, quando o carro colide, se você está solto, a sua tendência é permanecer a 60 quilômetros por hora. Então, você se projeta para frente. O carro interrompe o movimento, mas você se projeta para frente. É o mesmo caso da pessoa que tropeça. Tá? E aí veja o que acontece com a criança. Por mais que você segure a criança, pelo impacto, você pode acabar soltando. Se o banco da frente não estiver bem preso, ele pode ser jogado para trás também. Enfim, tem uma série de coisas que podem acontecer que maximizam, né, que aumentam as chances de essa criança aí não sobreviver a esse acidente. Então, se você costuma andar sem cinto de segurança, comece a repensar, porque essa imagem aí deixa bem claro o que acontece quando nós não estamos com o cinto e quando nós estamos. Então, perceba que a pessoa que está com o cinto, ela até vai sofrer alguma lesão aí, mas muito menor do que seria se ela não tivesse com o cinto de segurança. Então, o cinto de segurança ele é justificado fisicamente pela primeira lei de Newton. Tá? A tendência dos corpos é permanecer em equilíbrio. Então, se ele vem em movimento, a tendência é permanecer em movimento. Se ele está em repouso, a tendência é permanecer em repouso. E o cinto faz com que isso ocorra de forma solidária entre a pessoa e o veículo. Tá? Então, por isso que se faz tanta questão do cinto, por isso que se cobra multa quando você não utiliza o cinto. E é por isso que é importantíssimo que você coloque uma criança, né, na cadeirinha, e a cadeirinha esteja devidamente presa, porque isso vai fazer com que ela se proteja e não ocorra isso que está acontecendo aí. Então, quando esses testes são criados,
As pessoas têm a mesma massa de uma pessoa real, já para simular o efeito que ocorreria com a pessoa nas mesmas condições, tá? Então, vamos repensar aí a utilização do cinto se você não utiliza. A segunda lei, ela fala de força resultante, né? E diz o seguinte, que a força resultante gera uma aceleração. E aí nós já vimos o conceito de aceleração no semestre anterior. Se você não lembra, é bom que você reveja seus materiais, tá? Então, o que é a aceleração, né? É a taxa de variação da velocidade. Então, à medida que a velocidade de um sistema, de um corpo, de um carro, de uma pessoa varia, nós temos aceleração, tá? Então, uma força que atua sobre um corpo gera uma aceleração. Então, nós temos matematicamente aí o seguinte, força resultante é o produto da massa pela aceleração. Aí vamos ver um detalhe aqui. Se a aceleração for zero, a força resultante é zero. Né? Massa vezes zero é zero. Aceleração zero, eu tenho duas condições. Que condições? As condições de equilíbrio. Ó. Tanto repouso como movimento uniforme, nós vimos também no semestre anterior que a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Tá? Então, perceba que a primeira lei é um caso específico da segunda, quando a minha aceleração é zero. E quando a aceleração é zero, nós temos as situações de equilíbrio. Tá? Então, perceba aqui uma animaçãozinha do exemplo que a gente mostrou da questão do carro. O carro vem a 60 e ele coloca MPH, metros por hora, e a pessoa é arremessada inicialmente com essa velocidade. Mais uma vez, é isso que justifica o cinto de segurança. Tá? Então, a força resultante medida em Newton, porque em Newton a unidade de força foi dada em homenagem ao Isaac Newton. Então, perceba que a grafia dela é em letra maiúscula. Tá? Em geral, as unidades, perceba nas de baixo, são grafadas, são escritas com minúscula, mas unidades que se referem a cientistas, né, elas são grafadas com letra maiúscula. Então, a força resultante, estudo no Sistema Internacional de Unidades, é medida em Newton, massa em quilograma e aceleração em metro por segundo quadrado. Nos exercícios, nós vamos ver essas aplicações aí e relacionar com outros sistemas de medida. Mas quando eu falo de Sistema Internacional de Unidades, eu tenho a força resultante em Newton, a massa em quilograma e a aceleração em metro por segundo quadrado. Ok? Então, essa é a expressão matemática da segunda lei. E a expressão matemática gera algumas consequências. Por exemplo, a diferença entre massa e peso. Nós, no cotidiano, isso já ficou sistematizado pelo uso, né? Que massa e peso são a mesma coisa, quando na realidade não o são. A massa, ela é medida em quilograma e o instrumento de medida é a balança. O peso no sistema internacional é medido em newton e o instrumento de medida é o dinamômetro. Tá? Então, veja, normalmente, quando nós fazemos confusão aí, ou como habituados pelos, a gente fala de massa e peso como sendo a mesma coisa, fisicamente são coisas diferentes. Então, massa está ligado ao quanto de matéria um corpo agrega. E peso relaciona com a aceleração da gravidade, tá? Como a gravidade puxa esse objeto, né? Então essa setinha vermelha representa a força da gravidade, como essa gravidade puxa um bloco em direção ao centro da Terra. E aí eu tenho diferentes instrumentos de medida que vão me dar valores distintos. Então, o peso de um corpo, tomando por base a segunda lei de Newton, é a massa vezes uma aceleração. Mas que aceleração é essa? É a aceleração da gravidade, que em termos de superfície da Terra é algo em torno de 10 metros por segundo ao quadrado. Não é um valor aproximado. Então, veja, por exemplo, aí, você tem uma criança aí, né, que na Terra, se ela for subisse numa balança na Terra e na Lua, os valores seriam diferentes.
tá? A balança, principalmente aquela balança de banheiro que você tem, tá? Aquela balança de banheiro, ela, na realidade, é um dinamômetro. Ela funciona por uma mola que vai lhe dar resultado. Então, se você um resultado. Então, se você pegasse a sua balança de banheiro e levasse para a Lua, o valor dela ia dar diferente, menor. Por quê? Porque a aceleração da gravidade na Lua, ela é menor. Tá? Então, por isso que ele coloca esse cristãozinho em cima dessa, do que a gente chama de balança de banheiro, mas na realidade a balança de banheiro é um dinamômetro. Tá certo? Então, o que vai diferenciar aí basicamente, né, é as unidades de medida que são apresentadas no mostrador, mas ela funciona como um dinamômetro. Tá? Então, veja, como a aceleração da gravidade na Lua é menor, o peso dele é menor, a massa não se altera. Esse cristãozinho, em termos de massa, de constituição física, ele é o mesmo na Terra e na Lua. Mas como a aceleração da gravidade é diferente para os dois corpos, ou melhor, é diferente nos dois astros aí, na Terra ele vai ter um peso, na Lua ele vai ter outro. Tá? O G na Terra, aproximadamente 10 metros por segundo quadrado, o G na Lua, aproximadamente 1,6, então cerca de 8 vezes aí menor do que na Terra. Tá? Então, o peso dele lá vai ser menor, muito embora a massa seja a mesma. Então, isso é importante. Massa está ligada à constituição do corpo. Tá? A constituição do corpo. Então, como ele é formado, gordura, água, e por aí vai. As substâncias que formam ele. Então, isso é indiferente onde quer que ele esteja. Mas o peso não, está ligado à aceleração da gravidade. Então, isso varia com o local onde ele está. Na própria Terra, à medida que você se afasta do centro dela, a força da gravidade vai diminuindo. E temos aí a terceira lei. Né? Para toda ação, existe uma reação. Essa é uma das forças mais conhecidas e mais utilizadas em vários campos. Né? Na física, claro, mas nós temos aí utilização em várias denominações religiosas, né? Por exemplo, em expressões do tipo, o plantio é livre, a colheita é obrigatória, né? Então, tudo que você faz tem um retorno, né? O que chamam de lei do retorno. São feitas menções à terceira lei na filosofia, enfim. A terceira lei, ela é uma das leis mais amplas que existem, porque ela não é abordada só na física, mas, como eu disse, em várias outros cenários, em denominações religiosas, na filosofia e por aí vai. Tá? Então, para toda ação existe uma reação, mesma intensidade, mesma direção, só que de sentido oposto. Então, basicamente é isso aqui. Se o corpo A exerce uma força no corpo B, eu posso dizer que o corpo B exerceu uma força no corpo A. Mesmo módulo, que é mesmo módulo, mesmo valor. Mesma direção, que atua ao longo da mesma linha, só que no sentido oposto. Então, por exemplo, se você está em cima de um skate e encosta numa parede, quando você empurra a parede não empurra de volta, e aí você entra em movimento. A gente entra naquelas 3 acepções de força, por exemplo, vai alterar o estado de repouso de um bloco, né? No caso, o bloco é composto por essa criaturinha aí e pelo skate dela. E aí a terceira lei tem um impacto interessante, né, que ocorre, por exemplo, nesse cristão aí que está levando o soco. Então, se é aplicado um soco no rosto dele, automaticamente a luva, a mão, exerce uma força para um lado e o rosto dele exerce uma força no sentido oposto. E essas duas forças são exatamente iguais. A única diferença é que uma aponta para a esquerda, a outra aponta para a direita. Então, grosseiramente falando, né, enquanto o sujeito A dá um soco na cara do sujeito B, o B pode dizer que deu, sei lá, uma pancada com o rosto na mão do sujeito A. Tá? Então, de repente, do ponto de vista da terceira lei, uma luta de boxe aí terminasse empatada, né? Independentemente de quem caísse. Ok? Então, é basicamente isso. Vamos aos nossos estudos que vocês têm atividade para fazer.
Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.